Sabe, quando nós ouvimos essa palavra profecia, ou profético, ou como essa reunião foi intitulada, Quarta Profética, nós temos uma cultura, querido, você precisa entender que existe, mesmo nós como cristãos, que existe uma cultura, coisas que nós fazemos porque são coisas culturais, são hábitos culturais, hábitos que muitas vezes são diferentes de uma igreja num outro país, de uma igreja na Alemanha, de uma igreja cristã na China, de uma igreja cristã num país fechado, como o Iraque, uma igreja escondida. Existem coisas, existem hábitos, que são hábitos culturais, coisas que nós fazemos, porque muitas vezes nós fomos ensinados a fazer aquilo, porque muitas vezes nós chegamos na igreja e porque as coisas já eram feitas daquela maneira, a gente só faz também. A gente simplesmente segue o fluxo, faz o que já é feito, faz do jeito que as coisas já são padronizadas. E quando a gente ouve essa palavra profético ou profecia, é muito fácil para a gente trazer isso sempre para um nível pessoal. Então nós pensamos que, bom, o homem de Deus, a mulher de Deus, o profeta, ele tem uma palavra para mim. A gente sempre entende, e até pelas escrituras, olhando a Bíblia, olhando com calma o que aconteceu no Antigo Testamento, profetas como Elias, como Eliseu, como Isaías, Jeremias, que tinham uma palavra de Deus, mas eles tinham um comissionamento de Deus, de liberar uma palavra que não tinha um fim na vida pessoal de alguém. A questão a respeito de profecia é que a nossa cultura cristã tem nos ensinado que a profecia é para mim. A palavra profética é para resolver o meu problema. É Deus me direcionando e me orientando para que eu resolva, por exemplo, o meu problema financeiro. Para que eu resolva talvez um problema de casamento que eu estou tendo. Talvez um problema com meus filhos. Talvez uma situação no trabalho. E nós vivemos uma vida cristã que culturalmente nos empurra a viver baseados na necessidade que nós temos, naquilo que precisamos para nós. Somos empurrados na cultura cristã moderna dos dias de hoje a ser levados para um lugar onde nós temos os nossos desejos e as nossas necessidades atendidas, inclusive pela palavra profética, que na maior parte das vezes que Deus libera uma coisa, nós precisamos entender isso muito bem. Israel natural, Israel lá no Egito, Israel no deserto, 40 anos, perambulando, porque eles entenderam que era para eles. Era para eles. A bênção do Senhor é para mim. Quando eles esqueceram, quando Deus prometeu para Abraão e falou: te farei uma grande descendência, eu vou fazer de você uma grande descendência, como a areia do mar, como as estrelas do céu. Israel natural, Israel espiritual. Eu e você somos frutos dessa promessa, amém? Somos frutos, somos filhos na fé de Abraão. Somos fruto dessa promessa que foi dado para ele. E depois em Gálatas nós vemos que a descendência é Jesus, mas somos fruto daquela promessa. Mas a grande questão é,
nós não podemos entrar no mesmo erro que Israel entrou, e que toda aquela geração morreu, porque eles entenderam que a descendência que Deus tinha prometido para Abraão acabava neles. Ou seja, eles eram o objeto do que Deus poderia fazer na terra, quando na verdade, se tu uma bênção, então abençoe. Você não entendeu? Quando na verdade, você se torna uma bênção, para então abençoar outros. Nunca é a respeito de você, nunca é a respeito de mim. Eu não estou aqui hoje porque eu gosto e eu amo fazer o que eu faço, mas eu não estou aqui hoje por uma decisão que eu tomei um dia. Eu estou aqui hoje porque eu creio nisso que eu estou te falando. Se torne uma bênção, para que você possa abençoar. E a sua oração vai ser uma oração diferente. E os seus alvos de vida serão alvos totalmente diferentes. E as prioridades que você estabelece no ano de 2017 vão ser totalmente diferentes da que você priorizou ontem. Porque o problema que aconteceu, e depois Paulo, ele nos fala que o que aconteceu no deserto serviu para nós como exemplo. Era para que eu e você pudéssemos ler e falar, bom, foi um exemplo para que a gente não caia no mesmo erro. A questão, querido, que você precisa sair daqui com ela nessa noite é: eu e você fazemos parte de algo muito maior do que a gente. É muito maior do que a nossa família apenas. É muito maior do que o nosso trabalho. É muito maior do que as nossas finanças. É muito maior do que a nossa cidade, o nosso bairro, a vizinhança. É muito maior do que nós. E nós temos o privilégio do alto chamado, do nobre chamado, de ser chamados para fazer parte disso, que é muito maior. Eu e você, a escandalosa graça de Deus para mim, tem muita gente falando disso por aí, eu já ouvi outras coisas, mas para mim como é que você, Senhor, escolhe uma pessoa como eu, insignificante, sem nada para te oferecer, uma pessoa comum, e você fala comigo pessoalmente, e você me visita num nível pessoal, assim, você não chama ninguém para estar junto com a gente na mesma reunião. Quando você me fala que entra no seu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai em secreto, Mateus 6,6, quando você me chama para isso, você não quer mais ninguém, você quer eu e você. Por quê? Por quê? Quem sou eu? Quem somos nós? Nós somos iguais, cara. Nós somos iguais. Eu e você somos iguais. Quem somos nós? Para sermos chamados para um chamado tão alto como esse, que não é anunciar as boas novas apenas, mas é de ser cidadãos de um reino que é espiritual, de um reino que é dominante, de um reino que existe dentro de nós. Nós somos um reino de sacerdotes. Somos todos sacerdotes. Isso não é a função de alguém que está no púlpito. Jesus aniquilou isso. Hebreus capítulo 6, ele diz que ele rasgou o véu e ele entrou de uma vez por todas. Ou seja, não precisa mais de Arão, não precisa mais de um sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote eternamente, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não quero entrar muito nisso hoje, mas ele é um sumo sacerdote. Nós não precisamos mais nos dirigir a ninguém, mas a ele. Ele coloca líderes sobre nós, amém? Para nos instruir, para nos apontar o caminho até ele. É isso. É esse o motivo. É essa a razão.
nós fazemos parte de algo muito maior do que nós. Essa é a quarta profética e eu quero profetizar algo aqui na sua vida. Eu quero profetizar um destino para você, que é um destino para mim também. Eu não quero falar de uma necessidade que você tem, porque se você viver de necessidade, você vai morrer como o povo morreu no deserto. Nós não podemos viver de necessidade, porque aqui eu não tinha ontem, eu tenho hoje. Aqui eu tenho hoje, eu não vou ter amanhã, mas vou ter outra. E Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Amém, e ponto nisso. Mas eu não sei por que razão você está aqui. E, querido, eu não vou nem me desculpar em relação a isso, porque é quem eu sou. Mas se você está atrás de Jesus para que Ele te dê algo, você está no lugar errado e no caminho errado. Jesus não é Papai Noel. Ele não veio na terra para nos dar algo. Não. Ele veio para nos trazer para o destino que Ele tem para a terra. Jesus não quer aniquilar a terra. Ele quer restaurar a criação. Ele quer restaurar. O que está acontecendo comigo e com você é que nós entramos já em alguns estágios dessa restauração. E por a gente ser tão abençoado de ter nascido nessa estação, nessa fase da terra, você não está perdido no cosmos. Você não é um acaso da criação. Deus escolheu você para ter nascido nesse tempo, para viver nesse tempo. Ele escolheu você, cara. Você aí, cada um de nós, um nível pessoal. Deus é tão escandaloso na sua graça que Ele fala com todos ao mesmo tempo e com cada um no seu nível pessoal. É inconcebível isso para a mente humana. Eu não consigo nem pensar nisso. Não dá para pensar. Como é que você explica isso para alguém? Não tem. Então vamos crer. Deus é esse Deus. Mas a questão é, Deus, Ele está restaurando a sua criação. Nós estamos aqui hoje cumprindo mais uma fase ou uma parte daquilo que eu creio que é a restauração de todas as coisas. Você entende que Adão perdeu algo com Eva. Eles perderam algo que era o propósito original da criação. E quando nós nascemos nesse mundo, nós nascemos caídos junto com eles. Mas somos restaurados por Jesus. Estamos aqui hoje. Já passamos várias dessas etapas. Então não considere isso pequeno porque você é um crente, cara. Não considere isso pequeno. Não ache que isso é normal para todo mundo. Talvez no Brasil isso é crente, o cara é da igreja, a moça é da igreja, o homem, a mulher, meu tio, meu avô, minha avó, minha prima. Quando você diz, eu sou a igreja, você entende o impacto que isso tem para Jesus? Você entende a força que isso tem para Jesus? Nós estamos falando da criação dele restaurada, da criação dele no processo de restauração. O desejo de Deus é que Ele faça convergir, faça canalizar, Ele faça com que tudo que é feito, tudo que é pensado, tudo que é gerado, Efésios 1:10, Ele quer convergir tudo em Jesus, tudo. Ele quer que toda a terra, tudo que é feito, tudo que é pensado, tudo que é imaginado, tudo que se dispõe a fazer, tudo que o homem é e faz, termine em Jesus. Esse é o propósito de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 1.
Efésios 1:9, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs. Às vezes Efésios 1 é um texto chato de ler, é um texto meio... Mas eu quero que você entenda o contexto disso hoje. E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, no 9, segundo a sua boa determinação que nele propôs, falando de Jesus, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Tá. O alvo final de Deus é que tudo e todos estejam em Jesus. Amém? Esse é o alvo de Deus. Esse é o desejo dele para a terra. Porque Jesus é esse segundo Adão que foi perfeito. Então, os nossos olhares, o nosso coração, o nosso modelo, o nosso padrão é Jesus. Amém? Diga Jesus. Eu quero que você entenda bem. Jesus é alguém, ele não é algo. Jesus é uma pessoa, ele não é uma placa de uma igreja. Jesus não é evangélico. Jesus é alguém, ele é uma pessoa. Nós o amamos e o adoramos. Jesus é Deus. E o plano de Deus, quando ele enviou Jesus, foi que tudo fosse centralizado, que tudo fosse realizado, que todas as nossas intenções, disposições, ações se concentrem em Jesus. Porque uma vez que nós conseguimos receber a identidade de Jesus em nossas vidas, você entende isso? Uma vez que eu e você estamos prontos para chegar à estatura do varão perfeito, Efésios 4, 5 ministérios que tem o fim de fazer a igreja madura. A igreja existe hoje para produzir, para treinar o crente nesse ministério do varão perfeito. Entende? Eu e você estamos aqui para cada dia nos parecer mais com Jesus. E querido, eu sei que quando a gente fala a respeito disso, você pode pensar: você não me conhece, cara. Você não sabe quão feio meus pensamentos são. Quantas coisas eu tenho no meu coração, quantas coisas erradas eu já fiz, às vezes continuo fazendo algumas. Mas eu queria que você tivesse uma perspectiva um pouco diferente hoje. Quantas das coisas ruins que você fazia e você não faz mais? Quantas dos paradigmas, as maneiras de pensar, as linhas de pensamento, que eu chamo disso que é aquilo que faz você tomar decisões. Quantas dessas estruturas de pensamento que fazem você tomar decisões por isso ou por aquilo, ou A, ou B, ou C, já mudaram na sua vida e hoje você toma decisões baseado na palavra de Deus? Eu tenho certeza que cada um de nós pode testemunhar alguma coisa a respeito disso. Coisas que nós fizemos porque, não, cara, isso é o que Deus diz, então eu vou fazer porque eu creio no que Ele falou. Você está sendo restaurado. Você está no processo de restauração. Esse caráter de Jesus está sendo construído na sua vida. Agora você precisa entender que isso é passo a passo. Vira para o seu vizinho e não diga nada para o seu vizinho. Fala: que chato, toda hora tem que falar alguma coisa para o vizinho. Vira para o seu vizinho e fala: que chato, toda hora tem que falar alguma coisa para você. Graças a Deus que alguém diz isso, né? Toda hora fala alguma coisa, não fala nada, mas o que eu quero dizer é que é passo a passo. É passo a passo. É de glória em glória. É de fé em fé.
Provérbios 4:18, é a luz que brilha mais e mais. É como luz da aurora, a vereda do justo é como a luz que resplandece, ela vai brilhando mais e mais. Então você era alguém ontem, que você já não é mais hoje. Graças a Deus, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, eu não penso mais assim, cara. Para alguns isso é insegurança, a pessoa insegura, tal. Mas eu chamo isso do verdadeiro discípulo de Jesus. Porque ele é honesto em falar, olha, Jesus me ensinou outra coisa, eu não penso mais assim. Eu até achava isso. Muitas coisas que eu pregava 5 anos atrás, tem algumas que eu prego diferente hoje. E eu dou graças a Deus porque é de glória em glória. Estamos subindo uma escada. E é um processo. É um processo. Diga comigo, processo. É um processo. Processo não é algo prazeroso. Processo não é algo rápido. Processo, ele tem falhas que acontecem no meio e você precisa corrigir percurso. Processo é uma sucessão de fatos e experiências. Não tem como cortar caminho. Não tem como fazer mais fácil. Nós estamos vivendo num processo hoje. Agora, se Jesus já veio há mais de 2000 anos, se a igreja hoje, eu e você, temos o maior nível de revelação, eu não vou falar de relacionamento, o maior nível de revelação das coisas de Deus de toda a história da igreja. Eu não sei se você sabe disso, mas você sabia que isso é uma verdade? Nós carregamos hoje o maior nível de revelação de Deus, do seu Filho e do seu eterno propósito, que aqui fala em Efésios 1, que qualquer geração antes de nós já teve. Quem tem 15 anos aqui? 15 anos. Você recebe hoje, dessa geração que está em Jesus, aquilo que muitos homens, você recebe com 15 anos, aquilo que muitos homens e mulheres pagaram um preço altíssimo para ter aos 70. Você recebe aos 15. Você precisa entender o quão é importante a sua vida hoje. E não faça disso algo barato, porque você recebe pela graça de Deus o que muitos pagaram um preço. Eu aprendi isso com meu pai espiritual, com meu avô espiritual, que o final da vida dele era o meu começo. Ou seja, você é uma geração de porção dobrada. Você não é uma geração de porção simples. E eu não sei o quanto isso significa para você com 15 anos, porque quando eu tinha 15 anos eu nem entendia isso. Eu nem estava sentado na igreja como você. Mas hoje, aos 35, para mim é a coisa mais importante que eu já pude receber de Deus na minha vida. A coisa mais importante, não tem nada nesse mundo que tenha o valor de receber de quem transferiu sobre mim, tem transferido ao longo dos anos, de ser eu o começo daquilo que é o fim dele. Vocês precisam entender isso. Você vive hoje algo que muitos nem viram, nem puderam contemplar com os olhos. Talvez para você, eu vou lá na IAFAD, a igreja do meu bairro, eu sento lá, o pastor Felipe e tal. É legal, chama uns pregadores assim, um pessoal estranho para ir lá ministrar, né, Felipe? Mas eu queria que você entendesse que eu estou liberando uma palavra sobre a sua vida hoje, que vai te dar um destino diferente. Porque a questão a respeito da vida do cristão hoje é destino. Não é o que se faz hoje, mas é para onde se está indo.
Você precisa saber para onde você está indo. Como é que Deus vai convergir todas as coisas em Jesus? Como é que isso vai acontecer? Como é possível que Ele faça convergir todas as coisas em Jesus? Nós estamos fazendo parte desse plano que Deus tem. Ele é um mestre que tem um plano de redimir a terra. Agora, a maioria daqueles que se chamam igreja hoje, eles entendem que eles vão ser um crente na vida, frequentar a igreja, e um dia Jesus vai vir, vai raptar toda a igreja evangélica, levar para o céu e queimar o restante da terra no inferno. Esse é mais ou menos o senso comum. E eu não estou dizendo que tem nada de errado com você olhar sob esse prisma, porque existe parte da verdade dentro disso. Não é a verdade total, mas é parte. Mas quando você descobrir dentro do seu coração e do seu espírito que Jesus não quer voltar logo e raptar você, te levar para o céu e aniquilar a terra, você também vai viver diferente do que você vive hoje. Esse não é o plano de Deus. A segunda volta de Jesus, ela só vai cumprir aquilo que já é o plano dele desde os primórdios, desde o dia zero. Agora, Deus, ele pensou em tudo isso antes de tudo existir. Deus é autoexistente. Quando a gente estiver diante dele, nós vamos ver ele de um jeito que a gente não vê hoje, e talvez a gente vai entender muito de quem ele é. Porque hoje, nessa esfera, dentro desse corpo aqui, com essa mente, não dá para entender. Dá para crer. A fé, ela é baseado, é a certeza daquilo que você não vê. Então o que eu quero dizer para você é que Deus está restaurando a criação, mas Ele está restaurando a sua criação através de mim e de você. Não, só 3 entenderam isso. Só 3 pessoas. Jesus, ele está restaurando a criação. E ele está fazendo isso através de mim e de você. Nós somos os agentes dessa transformação. É em nós primeiro, para que ele possa fazer então através de nós. Por isso o alvo do seu evangelismo, o alvo de transformação, o alvo de mudança, não é alguém que está do seu lado, mas é você mesmo. Você é o alvo de Jesus. Queridos, enquanto a igreja se preocupa com tudo que está lá fora, ela esquece de tudo que está aqui dentro dela mesmo. Nós não chegamos ainda nesse lugar de perfeição. O nosso destino é a perfeição. Perfeição de Jesus. A estatura do varão perfeito. Nós não chegamos lá ainda. Por isso o nosso alvo de mudança precisa ser nós mesmos. A sua luta não é contra Satanás, porque ele foi vencido. Você consegue entender que Satanás já perdeu? Ou você ainda acha que ele vai perder um dia? Ele não tem o que perder, ele já perdeu. Jesus venceu ele, Jesus cumpriu a sua batalha espiritual, querido. Agora, a sua luta é contra você mesmo. A sua luta é contra seu coração, suas inclinações, seu caráter, sua maneira, sua forma de adoração. Essa é a nossa luta. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque Satanás só pode ter algo em você que está caído. Partes restauradas ele não pode ter na sua vida. E a restauração começou no dia que você recebeu Jesus.
Mas aquela foi somente a porta de entrada. Quantos estão parados no átrio, na porta de entrada? Naquele lugar onde se recebeu Jesus e por ali se ficou. Quando o nosso chamado é para o Santo dos Santos, é para um lugar mais profundo, é para um lugar onde a Arca da Aliança, que fala da presença manifesta de Deus, está. E ministrar a Ele naquele lugar da presença manifesta. No átrio do tabernáculo de Moisés, que representa, que é apenas uma sombra do tabernáculo que está no céu. Hebreus capítulo 8, é apenas uma sombra daquilo que está no céu, o tabernáculo de Moisés, que foi um tabernáculo, um templo construído segundo o modelo que foi dado para ele no monte. Moisés, faça tudo segundo o modelo que eu te dei. É uma representação do tabernáculo celestial, daquilo que se encontra nos céus. O átrio é o lugar onde todo israelita, amém? Somos Israel espiritual. Todo israelita podia entrar, não tinha pré-requisito nenhum, ele só precisava ir lá levar uma oferta. E ele entrava, e ali estava o altar de sacrifício, para fazer a sua oferta. Agora, quando alguém precisava ir em um nível a mais, que era no lugar santo, o tabernáculo tinha 3 lugares: átrio, santo lugar e santo dos santos. Quando alguém precisava ir mais além do átrio, no santo lugar, já precisava ser um sacerdote. Não podia ser qualquer israelita. Precisava ser da tribo de Levi, que não tem nada a ver com ser levita. A tribo de Levi, eles eram os sacerdotes, eles não eram músicos como a cultura. Eu falei um pouco de cultura hoje para vocês. Mas a tribo de Levi eram aqueles encarregados dos deveres do templo. Eram aqueles que não tinham porção nenhuma nessa terra. Entende? Eles não tinham herança nessa terra, eles não podiam ter nada no nome deles, eles não tinham herança. Porque Deus falou: a minha herança, a herança de vocês sou eu. Eu sou a sua herança. E aí, precisava ser um levita, ou seja, você precisava nascer na família correta. Você precisava de um tipo de consagração que demandava uma santidade, um nível de relacionamento com Deus diferente. E somente eles podiam acessar o santo lugar. Agora, um outro tipo de gente, um outro nível de relacionamento com Deus, um outro nível de entrega de vida, um outro nível de sacrifício, era necessário para entrar no Santo dos Santos. E só o sumo sacerdote, nesse caso, quando o tabernáculo foi concebido, foi Arão, o primeiro. Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Não era qualquer levita e muito menos qualquer israelita. Todas essas coisas tipificam algo para nós hoje. São símbolos. Agora, nós continuamos com as nossas necessidades, oferecendo sacrifícios no átrio. Nós continuamos vivendo de purificação da nossa consciência, que é: eu peco, 1 João 9, peço perdão para Deus. Eu peco de novo, peço perdão para Deus. Eu continuo vivendo habitualmente no pecado e pedindo perdão para Deus, quando eu já deveria abandonar aquelas coisas que eu sei que eu não posso fazer mais, deixar para trás pecados que Deus já revelou na minha vida que eu cometo, e avançar para o santo lugar, para um nível mais íntimo de relacionamento com Ele.
Será que eu não deveria já sair desse lugar mais raso e ir para um lugar mais fundo? Querido, para Deus restaurar a sua criação, Ele vai precisar de verdadeiros sacerdotes. Ele vai precisar dos líderes aqui nessa terra. Eu não sei o que você acredita a respeito da sua escatologia, mas a sua escatologia determina a sua missão hoje. Se você crê que você vai ser raptado e você pode continuar sendo a mesma pessoa o resto da vida, porque um dia você aceitou Jesus, e agora eu já não faço mais, não fumo, não bebo, não prostituo, não faço isso e tal, mas continuo cometendo outros erros e pecados que vêm de dentro da gente, que precisam ser aperfeiçoados, coisas que a gente tem que deixar, que já não é mais a respeito de grandes pecados, pequenos pecados. Pecado é pecado. Pecado é pecado. E nós, por sermos imperfeitos, cometemos muitos deles. Mas precisamos reconhecer quais a gente já deixou, quais precisamos deixar hoje. E um nível de santidade a mais é requerido para aquele que entra no Santo dos Santos. Um nível de santidade a mais. 2017 está começando agora. E para você entrar num nível a mais de relacionamento com Deus, você vai ter que sacrificar algo, querido. Você vai ter que entregar algo no altar dele. Você vai ter que deixar algo. Algo talvez que você goste muito. Você sabe que nós vivemos um reino do Espírito e a coisa mais linda é, ninguém pode apontar para você o que é o seu sacrifício. Jesus vai falar ao seu coração. É muito individual isso, é muito pessoal. Não é algo que alguém pode falar para você. É algo que você sabe pelo teu espírito que você precisa entregar, que você precisa sacrificar. É algo que talvez nem faça muito sentido. Estou falando para alguém isso. É algo que talvez nem faça muito sentido. Que você pense, mas nem é errado, porque o outro faz e, sei lá, não faz sentido, mas aquela voz continua falando no seu interior, meu filho, eu quero isso. Eu quero isso. A voz de Deus soprando em você, eu quero isso. Mas Deus, que problema tem nisso? Não tem problema, Ele quer. Não é um problema, Ele só quer. Ele só quer. E você vai precisar se dispor para você chegar nesse lugar mais interior. Porque Deus está exatamente nesse tempo formando os seus líderes do reino que virá. Querido, eu não sei o que você pensa sobre escatologia, eu não vou entrar nisso hoje. Mas Apocalipse, capítulo 3, verso 21, fala de um povo que está assentado no trono com Jesus. Aquele que vencer, e exatamente nesse texto nós vemos uma igreja, que é uma figura dessa igreja que nós estamos vivendo um pouco hoje. A igreja que não é nem morna nem fria. A igreja que é rica, mas que no fundo ela é pobre, cega e nua. Porque ela crê que tem tudo, como nós temos muita coisa. A igreja brasileira tem muita coisa. A igreja brasileira está próspera. Querido, a colheita no Brasil foi gigante e continua sendo grande. E eu te digo, será maior ainda. As igrejas estão abarrotadas. Toda esquina desse país tem uma igreja. Não pense o contrário disso. Veja os fatos. É uma realidade. Mas é essa igreja que tem a revelação de Deus, né? Ou seja, conhece pela Bíblia
a revelação das Escrituras, dos princípios bíblicos, sabe o que fazer, o que Deus fala, o que Ele falou, o que aconteceu, mas tem muito pouco relacionamento pessoal com o próprio Jesus. Eu não estou falando de você. Eu não vou colocar um jugo sobre a sua vida hoje. Eu estou falando daquilo que nós podemos correr o erro de cair. Eu quero que você creia hoje que você é muito importante para esse processo de restauração. Porque em Atos, no capítulo 3, no verso 21, diz que é necessário que os céus contenham Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Jesus está guardado nos céus. Ele não voltou ainda e Ele não vai voltar até que Ele tenha uma igreja pronta. Não é para ir para o céu, mas para reinar com Ele. Você entende? É diferente. Cara, a vida está muito mais legal para mim quando cada dia eu incorporo mais esses princípios. Porque eu falo, cara, meu destino é muito melhor do que o que eu estou vivendo hoje até. Mas eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar. Porque eu quero fazer parte dessa companhia de pessoas que vai reinar com Jesus. Eu quero. Agora eu não posso garantir isso, mas eu quero. Eu não posso garantir. Eu não tenho certeza se é você, se é ele, eu não sei. Só Jesus sabe. Mas eu posso garantir a minha resposta a Ele hoje. Eu posso garantir o nível de resposta que eu entrego para Ele hoje. Meu nível de sede e fome por relacionamento com Ele, por intimidade com Jesus, por aquilo que eu faço a sós com Ele, no secreto, porque nós temos um Pai que vê em secreto. Nesse processo de restauração de todas as coisas, o primeiro que precisa de restauração somos nós. Eu preciso ser restaurado. Eu preciso deixar aquelas coisas que nós falamos aqui, algumas, para me tornar mais semelhante a Ele, mais parecido a Ele. Porque essa palavra restauração de Atos 3:21, ela é, no original, significa teocracia verdadeira. Ou seja, é a restauração de todas as coisas, é o governo total de Deus estabelecido. Você entende? O governo total de Deus estabelecido. Onde? No céu? Não, na terra. Porque Deus vai convergir todas as coisas aqui nos céus, a Bíblia diz em Efésios 1, nos céus e na terra. Tudo Ele vai reconciliar. 1 Coríntios, eu gosto de mais texto, 15. 1 Coríntios 15, 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que seja tudo em todos. Você entende que o final todas as coisas lhe estão sujeitas, todas. Querido, a terra não é um plano errado de Deus. Eu e você não somos um plano frustrado de Deus. Não é isso. Nós somos o sucesso do plano de Deus. Porque nós somos os que vieram segundo Jesus. Depois dele, Romanos capítulo 8, verso 28 e 29, nós somos predestinados para ser conforme a imagem de Jesus. É um destino que foi dado para mim e para você antes da gente nascer. Por isso que você está aqui hoje. Você foi destinado para ter imagem. Quando eu digo imagem, essa palavra no original é caráter. Caráter é a palavra original da Bíblia. Imagem é a imagem de Jesus, é ter o caráter de Jesus em nós. E à medida que nós estamos prontos para isso, os céus vão
liberar Jesus. O Jesus que está contido nos céus vai ser liberado para voltar. E ele vai voltar para reinar. Ele não vai voltar para raptar. Ele vai voltar para se casar. É um casamento. É um reino que vai ser para sempre estabelecido. Agora, eu quero que você pare para pensar e leve isso para sua casa com você. Quem é que você crê que vão ser os líderes desse tempo que Jesus vai reinar? Você acha que são os governantes da política? Você acha que são as pessoas que estão aí fora e que reinam hoje? Você lembra da história que é contada em Lucas a respeito de Lázaro e o rico? Você acha mesmo que aqueles que são os reis hoje na terra, baseado em princípios terrenos, serão os mesmos reis nesse dia quando Jesus voltar? Você acha que Jesus precisa da habilidade humana? Ou ele só está construindo uma casa espiritual? Você precisa entender que você é uma casa para Deus. Você é um lugar de habitação. O tabernáculo hoje é em você. Eu sou o tabernáculo de Deus. Eu sou o lugar onde Ele quer habitar. Mas tem que ser do jeito dEle. Tem que ser uma casa que funciona à maneira dEle. 1 Pedro 2, 5 e 9 fala a respeito que nós somos essa casa espiritual. Fala que nós somos uma casa feita de pedras vivas. Pedras vivas. A pedra angular foi Jesus. E essa pedra fez outras pedrinhas vivas, que estão construindo uma casa, que estão montando uma habitação. Quando nós estamos prontos e nos juntamos como corpo de Cristo, então nós nos tornamos uma casa. E uma casa espiritual forte, uma casa que não chacoalha, uma casa que o vento não pode derrubar, uma casa que a tempestade não pode estragar. Porque é uma casa de pedras vivas que está fundamentada na pedra angular, que é Jesus. Mas para sermos essa casa, não podemos ter pontos de vista. Porque se tudo vai convergir em Jesus, precisamos ser pontos comuns. Não dá mais para ser ponto de vista. Cada ministério tem seu ponto de vista, cada crente tem um ponto de vista, cada um acha que é de um jeito, mas não é isso. Nós não estamos aqui a respeito de pontos de vista. Nosso ponto comum é Jesus. Quando tivermos o mesmo ponto em comum, então a casa está pronta para ser uma casa que não é abalada pelos problemas, pelas tribulações, pelas dificuldades. E aí somos, 1 Pedro 2,9, geração eleita, nação sacerdotal, povo sacerdotal, sacerdotes, é isso. Sacerdotes são aqueles que estão segundo a ordem não de Arão, que continua oferecendo os mesmos sacrifícios, que não conseguem purificar a consciência, porque peca e oferece, peca e pede perdão, peca e pede perdão. Jesus como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdote que representa o pão, a palavra de Deus, e o vinho, que é o relacionamento pelo Espírito. Esse sacerdócio que Jesus dispôs para você, coma do pão dele e beba do vinho dele. É isso que vai te fazer uma casa saudável, forte. Se você comer o pão, que é a carne dele, e se você beber o vinho, que é o sangue dele, da nova aliança.
você literalmente está ingerindo da substância de Jesus e você certamente vai se parecer mais com Ele. Portanto, eu quero chamar hoje aqui, se você puder ficar de pé, eu quero chamar aqueles que vão atender esse chamado sacerdotal. Você pode ficar no seu lugar onde você está, mas eu quero chamar aqui, no seu coração, eu quero, se você puder diminuir um pouquinho as luzes, eu quero chamar aqueles que realmente vão dar um passo rumo ao seu chamado sacerdotal. Feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Coloque seus olhos em Jesus. É que tudo seja como perda, incomparado ao que tu tens pra mim. Você é muito importante para esse tempo da restauração de todas as coisas. Eu preciso que você entenda isso essa noite. Há um destino para a sua vida. Há um destino para a sua vida, para você liderar a adoração aqui na terra.